Olá, eu sou Bruno Damião. Hoje a gente vai começar as nossas aulas a respeito do curso de POCUS neonatal. Então, eu vou falar, a primeira aula vai ser especificamente a respeito do treinamento de POCUS, tá? Porque a gente tem, às vezes, né, como o ideal seria o treinamento dentro dos serviços de ensino de longo prazo, né, que é do serviço de ensino estricto sensu. Então, na residência deveria ser onde que deveria ter o treinamento de POCUS. A gente sabe que não são todos os serviços que têm disponível isso, ou que tem profissionais treinados para poder fazer o treinamento dos residentes. A maior parte dos treinamentos que a gente faz são treinamentos de curto prazo, de imersão, intensivos, que duram, né, poucos dias ou poucas semanas, e a gente tem comprovação de que para sucesso, né, desses treinamentos a gente tem que ter, né, esses cursos de imersão para poder, né, abordar o tema, a gente se introduzir, né, ter uma introdução, né, a respeito de como fazer, né, esse método de imagem, e com o passar do primeiro ano, principalmente, tem que ter sedimentação do conhecimento. A gente sabe que se faz o curso e não tem treinamento, existem artigos que falam a respeito de 60%, 70% de perda, né, do conhecimento, além da falta de ganho de habilidade manual, né, para poder fazer o método de imagem, tá? Então, a aula é um pouco para poder abordar esse tipo de coisa e também para poder, né, enaltecer que quando a gente faz o curso, o ideal é fazer o curso e depois botar em prática e treinar muito, e de preferência treinar com supervisão para poder a gente ter um benefício a respeito da técnica, tá? Então, a respeito do POCUS neonatal, né, os benefícios são evidentes, tá? Ele tem um benefício significativo na aplicação de diagnóstico de procedimento. Então, a gente consegue fazer diagnósticos com mais firmeza, a gente consegue trazer um tratamento melhor para o nosso paciente, a gente consegue definir, né, qual tratamento vai ser mais benéfico para o paciente em menos tempo, com mais assertividade, tá? Temos segurança comprovada quando realizada com treinamento adequado, infraestrutura de qualidade. Então, tem que ter uma qualidade mínima de aparelho para poder a gente não ter um artefato, não atrapalhar como que é na realização do exame, né? Mesmo porque a maior parte dessas vezes a gente vai fazer no ambiente de urgência, de emergência, numa UTI. Então, tem que ser um aparelho bom, bonito, barato e pequeno, tá? Então, ele tem que caber dentro da unidade. Não adianta você ter um aparelho que tem um estabilizador enorme e que você precisa de, né, um carrinho mais o aparelho para poder o aparelho funcionar, e do lado do ventilador, do lado de uma incubadora, e a gente não consegue, às vezes, botar em prática um exame que seria, né, benéfico para o paciente. Às vezes, numa PCR, a gente não consegue fazer o exame por causa da dificuldade de manejo do aparelho. Então, os aparelhos ultraportáteis, eles ganham muita vantagem nesse tipo de coisa. E, obviamente, os aparelhos portáteis, né, que são tipo notebook, eles são melhores, porque eles têm processadores melhores, eles funcionam melhor do que o aparelho ultraportátil. A gente tem mais manejo de imagem, a gente tem mais opções de realização do exame. Os ultraportáteis, eles são muito, muito úteis, principalmente no quadro de urgência e emergência, sala de parada. Agora, dentro de uma UTI neonatal, eu acho que os aparelhos portáteis, né, em forma de notebook, eles são os mais adequados, tá? E é óbvio a integração essencial com a extensão do exame físico. Então, vem a questão da prática, né? Se a gente, examinando muitos pacientes, né, a gente tendo a certeza de benefícios dos pacientes, fazendo o diagnóstico desses pacientes, e a gente começa a incluir, né, a visualização das patologias, né, para esses pacientes, aí a gente junta o útil ao agradável e, obviamente, a gente melhora a segurança para esse paciente, né, para os tratamentos que a gente vai propor, tá? Então, a respeito da acurácia diagnóstica, óbvio, né, os benefícios clínicos são comprovados no ultrassom pulmonar. A gente tem uma sensibilidade e especificidade altíssima para diagnóstico de pneumotórax, para derrame pleural. Dentro da neonatologia, a gente tem um aumento muito grande da eficácia do diagnóstico para síndrome de desconforto respiratório, né, ou mesmo para TTRN. Então, a gente consegue direcionar a nossa terapia, a gente consegue, às vezes, né, tirar a dúvida de faz surfactante, não faz surfactante, coloca o paciente em ventilação mecânica, deixa só na não invasiva. Então, para o ultrassom pulmonar e neonatologia, a gente tem um benefício muito grande. Para o ultrassom intestinal,
né? Às vezes aqueles casos de enterocolite, suspeita de enterocolite, só uma distensão abdominal, às vezes uma intolerância gástrica. A gente está na dúvida se tem um quadro inflamatório, se não tem quadro inflamatório. Então, o ultrassom intestinal ele vai ajudar muito nisso, mostra aumento de ecogenicidade da parede, de vascularização da parede, edema da parede ou afilamento da parede, presença de líquido livre. O ultrassom intestinal no POCUS, ele em neonatologia está ganhando muita força, né? Avaliação cardíaca, né, a gente nem comenta porque faz parte do dia a dia da UTI a necessidade da gente avaliar o coração, se a contratilidade está boa, se está precisando de mais volume, se tem excesso de volume, né? Então, a gente consegue identificar se o paciente precisa de diurético, precisa de mais líquido, ou se ele precisa de uma droga vasativa, né? Se o paciente está vasodilatado, se ele está com hipertensão pulmonar, avaliação cardíaca é essencial, tá? Com, com o eco, sendo que a gente tem que tomar cuidado que é diferente, tá? O POCUS do eco guiado, tá? Então, o eco à beira-leito, né, para avaliação de função cardíaca, ele é um exame bem mais complexo do que o exame feito para o POCUS, né? O exame para o POCUS é um exame para urgência, então o exame do POCUS você vai identificar durante a parada um derrame pericárdico, você vai conseguir identificar excesso de volume, né, mas no POCUS você não vai ter aqueles dados, né, pormenorizados a respeito da função cardíaca específica, né, da necessidade ou não de algum tipo de intervenção mais acurada, tá? Além disso, então o tratamento, né, o uso do eco, né, à beira-leito e do POCUS são técnicas diferentes, obviamente com treinamentos diferentes, mas eles são complementares, então eles são muito importantes, né? A sugestão normalmente é fazer os dois mesmo, né? É muito difícil de ficar sem um eco à beira-leito, ou é a evolução mesmo da modernidade, tá? O tempo está indo para frente, a gente precisa saber o que o paciente tem, a gente precisa ver o que a gente está fazendo, a gente precisa de ter essa confiança, né, no nosso tratamento. A gente não pode esperar que uma vez por semana passe alguém que seja capacitado em fazer o exame e modifique todo o tratamento do paciente, né? O ideal é que o paciente ele seja continuamente avaliado e o eco à beira-leito ele tem que ser feito praticamente todo dia para o paciente que tem algum tipo de distúrbio hemodinâmico, tá? E a questão da inserção de cateter central, né, para adulto, isso aí já é muito bem estabelecido, né, muitas UTIs de adulto, inserção de cateter central sem o uso de imagem para poder guiar, né, já configura até um erro de prática, tá? Não tem como você ter um recurso que você consegue melhorar a segurança do paciente, o recurso está disponível, está ali do seu lado, e você simplesmente falar que não sabe fazer e não se interessar em buscar aprender a melhorar a segurança do paciente e a sua própria, né? Então, questão de sucesso em procedimento, né, tem impacto clínico, né, evidente, né, você promove a intervenção salvadora no tamponamento cardíaco e derrame, então, mesmo durante uma parada, tá, aí a gente tem os Hs, né, e os Ts, a gente sabe que colocando a sonda, né, abaixo do apêndice tifoide, direcionando para o coração, imediatamente você vai ver se o paciente tem um tamponamento cardíaco, né, você faz o diagnóstico e salva o paciente antes de ficar, às vezes, minutos, né, preciosos, né, reanimando o paciente sem ir abordar diretamente a causa, ou um pneumotórax hipertensivo, ou mesmo, né, um derrame pleural importante. Então, ele promove intervenções salvadoras no paciente, reduz muito o tempo de diagnóstico definitivo, melhora a segurança do paciente durante procedimentos invasivos, tá? E é óbvio que a redução das múltiplas tentativas e complicações associadas, você não tem que ficar, né, uma hora tentando funcionar um acesso no paciente, que você poderia fazer isso em 15 minutos, melhora da sepsia do procedimento, você não tem que ficar manipulando, você não tem que ficar, né, furando o paciente, né, diminui muito a questão de infecção, de complicação, de pneumotórax, de derrame. Sim, o tempo passa e a gente sabe que isso é inevitável, tá? É a passagem inexorável do tempo aí, levando a gente a saber que o ultrassom, ele é uma ferramenta que a gente tem e que a gente não vai poder abandonar ela mais.
Então, a respeito das evidências de segurança, né, estabilidade cardiorrespiratória durante o POCUS. Isso parece um pouco óbvio, mas é importante a gente salientar que o procedimento é um procedimento rápido, a gente coloca a sonda no paciente, né, 2, 3 minutos a gente já consegue tirar as informações que a gente precisa. Normalmente o paciente não vai esfriar, não vai ter diminuição da frequência cardíaca, não vai ter diminuição da frequência respiratória, a saturação de oxigênio vai manter. A gente tem estudos que mostram isso, né? Então, a gente, né, vendo aqui a tabela, a gente percebe, né, que você não tem diferença estatisticamente, né, significativa, né, tanto na frequência cardíaca, tal, intervalo de confiança aqui, a variação de frequência cardíaca, da frequência respiratória, da saturação de oxigênio, né, então, um estudo prospectivo, um estudo bom, com, né, em nenenzinhos pequenos, e mostrou a equivalência clínica nos sinais vitais antes e depois do POCUS, mas é óbvio, sim, é um exame, quando feito por pessoas experientes, obviamente, ele traz benefício em curto espaço de tempo e com baixo risco, tá? Agora, falando dos riscos e limitações, né? Iatrogenia, desafio de implementação. Tudo que a gente faz na vida, tudo é treino, né? Não adianta a gente aprender e não treinar. E é muito importante no treinamento, e essa é uma discussão que cada dia que passa ela é mais levantada, mesmo pela quantidade de profissionais formando, pela quantidade limitada de vagas de especialização, a qualidade dos programas de especialização e a qualidade dos programas de residência médica e o treinamento adequado. No meu conceito, né, é impensável, né, uma pessoa conseguir ter um manejo de uma UTI neonatal, né, sem ter um tempo mínimo de treinamento, né, treinamento em serviço, né, ver as coisas acontecendo, né, ser supervisionada, fazer com supervisão, né, ter a capacidade de fazer os procedimentos e alguém orientando o que é certo, o que é errado, fazer o script mental, né, saber, né, qual é o caminho que tem que ser tomado, quais as interpretações que a gente tem que fazer para cada sinal, tá? Então, interpretação adequada, né, a falta de treinamento específico pode levar a decisão clínica errônea, né, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado em achar uma coisa que não está lá no exame, né, então, se acontece da gente ter dúvida a respeito da imagem, é importante que a gente mostre a imagem para uma pessoa mais experiente e, no meu ponto de vista, além de mostrar para uma pessoa experiente, a gente tem que ter aquele conceito enraizado dentro da cabeça que é importante a gente ver tudo em duas incidências, tá? Então a gente diminui muito a chance de ter algum tipo de problema se a gente simplesmente movimenta o probe do ultrassom, pega num lugar um pouco mais distante, pega numa angulação diferente e tem que ver a mesma coisa. Se tiver alteração, a alteração vai estar lá. Se a gente não consegue reproduzir a alteração em dois lugares diferentes, né, é mais provável que a gente não tenha visto aquilo ali mesmo. Então tem que tomar cuidado com decisões intempestivas, né, ou com, às vezes, a gente fala que a gente não cumprimenta que a gente não conhece, né? O problema é quem a gente conhece pouco e acaba cumprimentando quem a gente não deve. Então, é muito importante ver as imagens de alteração muitas e muitas vezes antes de levá-las em conta na hora do diagnóstico. E, obviamente, fazer a correlação clínica radiológica, né? Se o paciente não tem clínica por aquela alteração, a gente tem que confirmar se aquela alteração existe mesmo, tá? A questão do atraso diagnóstico, né? Tem um risco significativo se o POCUS for utilizado como substituto de uma modalidade de imagem diagnóstica formal. Se não tem alguém capacitado a fazer o POCUS na hora e você está esperando alguém fazer esse exame para poder fazer, né, o exame, isso já atrapalha. Agora, o pior é se a pessoa faz o POCUS, né, e por causa disso atrasa a chegada de um radiologista, né, e fala assim, não, a pessoa já fez o POCUS, pode esperar mais 2, 3, 4 dias para poder, né, fazer um diagnóstico por imagem mais acurado, e o paciente pode perder a chance de fazer um tratamento que seria vital para ele, tá? E a questão dos riscos médico-legais, né, implicação legal para o profissional e instituição que opera o procedimento de credenciamento apropriado, tá? A gente tem que saber o que a gente faz e a gente tem que fazer bem feito para a gente poder não ter os riscos, tá? Então, é a questão da segurança física, que embora, né, não emita radiação ionizante, o ultrassom requer atenção especial de tecidos neonatais vulneráveis em desenvolvimento, como o pulmão. Assim, a delicadeza na manipulação no paciente pequeno, tá?
Então é óbvio que a gente tem que lembrar, né, dos critérios de manipulação mínima. O ideal, quando a gente vai pegar um paciente pequeno, né, manipular o paciente a 4 mãos, sempre ter 2 pessoas, analgesia não medicamentosa, analgesia medicamentosa, a gente, né, a leveza, né, com o transdutor nos tecidos do paciente, que às vezes o paciente já está dolorido, já está com, né, cheio de procedimentos, né, a gente tem que ter essa percepção de que a gente tem que fazer o exame bem feito, mas o paciente, né, ele pode sentir também, tá? Então, a respeito do treinamento especializado, a diferenciação do eco à beira-leito, né, do treinamento do eco e do POCUS, a gente vê que tem uma diferença grande na duração, né? Então, o eco funcional à beira-leito, né, os artigos falam de pelo menos 12 meses de treinamento, né? Então, 1 ano de treinamento é muita coisa. Não, não acredito que precisa ser, né, uma especialização, né, inteira de 1 ano, diariamente, né? Mas é óbvio que tem que ter uma frequência mínima e tem que ter uma assiduidade mínima. Eu acredito que 1 vez por semana, fazendo os exames, né? Aí, se não for durante um programa de residência médica, se for programa de especialização, filmar os exames, né? Mostrar os exames para uma pessoa capacitada, né? Para poder ter a correção de como é feita a imagem, correção de como interpretar a imagem, correção de como manipular a imagem, de quais os dados que têm que ser obtidos, né? É muito importante que quem faz um eco funcional à beira-leito tenha um treinamento mínimo. Então, os treinamentos de imersão, eles são muito importantes, são muito necessários. É importante que a gente separe, né, dias inteiros da nossa vida para poder, né, ter a noção da complexidade do que a gente está fazendo. E é importante que a gente tenha um grau de treinamento contínuo, com um prazo determinado, para que a gente tenha a capacidade de fazer esse treinamento. A gente tem 2 formas, né, de conhecimento, a gente tem, né, na educação médica a gente sabe que a gente tem o conhecimento que é o conhecimento tipo 1, que é o conhecimento rápido, que é o conhecimento que é um reflexo, e a gente tem o conhecimento tipo 2, que é aquele conhecimento que a gente tem que metabolizar ele e que a gente tem que parar para poder pensar, né? As imagens do eco, as imagens, né, de um coração saudável, as imagens do exame de POCUS saudável, elas não podem demorar para poder ser adquiridas, elas têm que ser um reflexo na mente da gente. Quando a gente coloca a sonda, a gente tem que saber que a gente está na posição correta, a gente tem que saber se aquela imagem está certa ou não. Aí, quando a gente identifica que aquilo foge do normal, aí a gente começa a pegar o nível 2 de conhecimento, né, e enumerar quais são as alterações possíveis, né, para poder formular um diagnóstico, para poder formular a terapêutica adequada, né. A maior parte dos artigos falam a respeito do número mínimo de exames, tá? Isso é variável. Tem artigos que falam 150 exames de eco funcional à beira-leito, tem artigos que falam 250, tem artigos que falam 300, mas é óbvio que se a gente trabalha numa UTI neonatal, a gente avalia 10 pacientes por plantão, dá 3 plantões por semana, então isso já seriam, né, vamos supor que metade dos pacientes estejam com suporte, né, hemodinâmico, a gente já faria 15 exames por semana, então para poder chegar nesses 250 exames, né, a gente chegaria a isso aí em menos de 1 ano até, né, mas é importante que, principalmente no início, né, os exames eles sejam supervisionados, né, que os resultados sejam supervisionados. E também é muito importante que a gente tenha uma segurança clínica de comparar, né, os pacientes que estão bem hemodinamicamente, fazer o exame e conseguir ter uma certeza do que é o exame normal e não. Né? Agora, a respeito do POCUS, né, o POCUS cardíaco, ele tem uma complexidade um pouco menor do que o eco funcional à beira-leito, tá? Então, os artigos, né, esse artigo de 2024, ele fala a respeito disso, fala pelo menos 75 exames de POCUS cardíaco, tá? Mas POCUS cardíaco é aquilo que eu falei, identificação de derrame pericárdico, identificação de contratilidade aumentada ou diminuída, né, isso visualmente, sem medidas, e identificação de
de distensibilidade de cava, né? Às vezes a posição do acesso é isso aí, tá? E o eco funcional à beira-leito, não. A gente já vai calcular uma fração de ejeção, já vai calcular um PTI, já vai conseguir medir, né, a aorta em um átrio esquerdo e ver se tem dilatação de câmaras esquerdas, tá? A gente já vai jogar os fluxos e vai conseguir fazer uma identificação adequada, né, do Doppler. Então, tem uma diferença aí, né, a respeito disso, tá? Então, a estrutura de programa eficaz, que a gente tem, vocês repararam nos slides, né, eu tentei pegar o máximo possível de referências bibliográficas, tá? E todas as referências bibliográficas, né, de 2021, 2022 para cá, porque é um tema que está em voga mesmo e todo dia tem publicação a respeito disso, tá? Então, os componentes essenciais de infraestrutura para um treinamento eficaz. Educação e treinamento. Fazer um curso introdutório e didático. Então, é isso, né? Fazer os cursos de imersão, né? Curso de imersão de 2, 3, 4 dias. O meu curso, por exemplo, ele tem as aulas teóricas, né? Que a ideia é assistir a aula teórica 1, 2, 3 vezes. Então, gasta mais, né, do que 5, 10, 15 horas antes de iniciar, né, o treinamento prático, tá? Então é importante ter o curso introdutório, é importante estudar o método, é importante estudar os estudos cardíacos, para a gente poder ter uma segurança na hora de iniciar o método, tá? Não adianta a gente querer fazer uma cirurgia sem saber anatomia. Então, os cursos introdutórios didáticos, modos do web e podcasts de ensino, lembrar que são métodos de imagem, e métodos de imagem funcionam. Quanto mais a gente vê, mais a gente faz diagnóstico, tá? E é importante ter a sessão prática, hands-on e simulação, tá? Então, eu acredito que isso, sim, pelo menos uma vez por semana tem que ter um treinamento com o supervisor, tá? Então, mesmo que seja para exames normais, mesmo que seja fora de uma UTI, seja um ambiente mais controlado, dentro de um consultório, colocar a mão no transdutor, colocar no tórax do paciente e identificar, né? Ó, esse exame está normal. Faz o exame normal 200 vezes, aí quando você está no exame 201, pegou um alterado, você já fala assim, esse exame aqui não está normal. Aí a gente também tem que aprender a fazer o exame alterado, mas o primeiro passo é conseguir distinguir o normal do alterado, tá? Infraestrutura técnica, então, tem que ter um equipamento de ultrassom de alta qualidade. Nesse de alta qualidade, eu falo assim, uma qualidade mínima, pelo menos, tá? Uma parte dos aparelhos que são mais modernos, eles já têm, né, uma qualidade mínima, mesmo os aparelhos que são ultraportáteis, né? A gente vê muito o Butterfly, o Lumify da Philips, assim, são aparelhos bons, mas quando a gente vai ver a questão de custo-benefício, um aparelho desse custa, né, 30 mil reais. Um aparelho, né, de partida, de mesa, né, que é um aparelho que não é um aparelho grande, mas também não é um aparelho portátil, que cabe bem dentro de uma UTI, né, consegue ficar naquele cantinho ali, a gente consegue, né, 30, 40 mil, a gente já compra um aparelho portátil com uma sonda. Aí, óbvio que com um número maior de sondas, né, eu acredito que para a gente poder fazer os exames, né, adequadamente, tem que ter uma sonda linear, tem que ter uma sonda setorial, tem que ter uma sonda convexa. Esse é o mínimo, né? São essas 3 sondas que são o mínimo. Um aparelho de partida com essas 3 sondas, aí 60 mil a gente consegue comprar. Então, para estruturas hospitalares, né, você consegue pagar 60 mil e treinar a equipe toda, né? Individualmente, se você for levar só para o seu plantão, né, esses aparelhos aí de 25 mil, 30 mil, eles funcionam bem também, mas é óbvio que tem que treinar para poder ganhar o manejo do aparelho, tá? Questão de supervisão e qualidade, né, supervisão por equipe especializada, então tem que ter alguém que tem experiência no exame, que já tenha feito muitas vezes, né, para poder ensinar o caminho das pedras, tá? Garantia de qualidade contínua, é importante que a gente aprenda a fazer o exame e a gente tenha a quem pedir socorro quando a gente tem uma dúvida a respeito do exame, tá? E processo de credenciamento institucional, é óbvio que, né, principalmente dentro de unidades fechadas, a gente tem que ter programas de qualidade e o uso de aparelhos de imagem, né, pela equipe vai melhorar a assistência se for bem feito. Então, a instituição, ela sendo credenciada e sendo credenciada para ensino, principalmente, vai, né, a chance de dar bom é melhor, tá? E a questão da colaboração multidisciplinar, tá? Integração com a radiologia e a cardiologia, porque
é isso, assim, a gente precisa de pessoas que usam o método para viver, para poder ensinar para a gente o que a gente tem que fazer com esse método, né, e para onde a gente vai com ele, tá? Protocolos conjuntos de cuidado, né, com enfermagem, com fisioterapia, né, traçar quais são os objetivos do ultrassom na urgência e emergência e na UTI, o que a gente vai fazer com ele, colocar ele dentro dos planos de cuidado e colocar ele também dentro dos critérios de diagnóstico e dos protocolos da unidade, tá? E a revisão por pares entre especialidades, tá? Então, é isso, assim, né? A gente está fazendo dentro da neonatologia, a gente tem que ter um neonatologista experiente, experimentado e que faz o exame muitas vezes, tem que ter o radiologista que vai lá e faz o exame e que discute o exame com esse neonatologista, a gente tem que ter o cardiologista que discute o exame com o radiologista e com o neo. Trabalho em equipe sempre vai fazer melhorar a qualidade. Consequência de treinamento suficiente, tá? Isso é uma das coisas que eu vou chamar mais atenção, que é a questão de erro clínico e falso diagnóstico, né? Se a gente não treinar, não adianta, a gente não vai ver, tá? Então, tipo de erro documentado, normalmente os erros de omissão. Falha em reconhecer a normalidade crítica, como dissecção da aórtica ou hipotonia segmentar. Isso são só 2 exemplos, tá? Assim, é óbvio que existem muitos erros de omissão. Aquele negócio de a gente não cumprimenta quem a gente não conhece é uma máxima, principalmente em exames de imagem. A gente está vendo uma tela em tons de cinza. Se a gente nunca viu uma alteração, essa alteração ela passa na nossa frente, né? Ela passa gritando, pedindo pelo amor de Deus para a gente poder identificar. E se a gente nunca viu ela, a gente não vai fazer o diagnóstico. Então, tem que fazer o treinamento, tem que ver vídeo, não adianta. Tem que ver a alteração muitas vezes. Não adianta você pegar um dermatologista e fazer um treinamento nele e não mostrar foto de lesão incansavelmente até aquilo ali virar um reflexo na cabeça dele. Então a gente tem que ter muito, muito, muito treinamento de imagem, tá? Erros de interpretação, confusão entre derrame pleural e pericárdico e aumenta o risco de pericardiocentese. Isso não é tão incomum igual parece, tá? Quando você tem um grande acúmulo de líquido, né, as estruturas são muito próximas, às vezes um grande acúmulo de líquido, né, de líquido pleural à esquerda, você rechaça, né, o mediastino e você atrapalha a contratilidade cardíaca, você não consegue ver direito, né, a linha ali do pericárdio e fica naquela dúvida, né, ou às vezes tem os 2 derrames mesmo, né, às vezes o paciente tem uma ascite, tem um derrame pleural, tem um derrame pericárdico e a gente fica sem saber qual que é o pior deles, qual que está tendo o acometimento. Isso é treino, tá? É ver muitas vezes e tomar segurança na hora de fazer o diagnóstico, tá? E os falsos positivos, com o método diagnóstico incorreto que leva à intervenção desnecessária. Na neonatologia, eu cito o uso inadvertido, às vezes, do ultrassom para diagnóstico, né? Principalmente o diagnóstico pulmonar. Então, um paciente que não tem um esforço tão significativo e você faz um ultrassom e coloca o paciente, às vezes, numa ventilação mecânica e o paciente precisava ficar numa ventilação não invasiva, ou o contrário, né? O paciente está com um esforço grave, ele está com exames laboratoriais alterados, aí usa única e exclusivamente um ultrassom para poder decidir se vai entubar ou não o paciente tinha que estar entubado, tinha que receber um surfactante. Então, tomar cuidado com essa questão, né, de levar o manejo clínico só para o exame de imagem, né? Então, a gente tem as indicações de surfactante, né, pelo quadro clínico, pelo FO2, né, vamos fazer isso. A gente tem a indicação de intubação, ventilação mecânica, né, por dados gasométricos, né, então vamos fazer isso. Né, o ultrassom, ele vai ajudar, ele não vai substituir. São coisas muito, muito importantes ter esse conceito, tá? E a questão do impacto na segurança, tá? Omissão de terapia, quando o POCUS é usado indevidamente para excluir patologias, terapias salvadoras podem ser retardadas. Um exemplo que eu vou dar é, assim, alguém que é experiente no POCUS, avaliar, às vezes, um foco fúngico profundo, né? Alguém que é experiente, às vezes, no ecofuncional à beira-leito, tentar avaliar, né, a presença de trombo, tá? Intracardíaco, ou a posição de acesso mesmo, sim. As imagens elas podem ser capciosas, a gente pode levar a erros de interpretação. O especialista ele é necessário nesse tipo de diagnóstico. Esse tipo de diagnóstico tem que ser assertivo, tá? A gente não pode adiar, né,
a vista pelo especialista, né, porque a gente tem alguém que é capacitado no POCUS, né, ao POCUS o que é do POCUS, né, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? E a questão do risco procedimental, que é uma interpretação da anatomia guiada por imagem para resultar lesão iatrogênica grave. Isso é principalmente para quem faz procedimento, tá? Procedimentos guiados, identificar às vezes, né, uma veia, uma artéria e confundir, tá, a anatomia e funcionar uma artéria em vez de funcionar a veia no lugar inadequado. Isso a gente tem que tomar cuidado, obviamente, né? Por isso que tem que ser por pessoas treinadas, tá? O perigo do excesso de confiança, né? A prática não supervisionada e o risco à segurança. Assim, a gente vive, né, a faca de dois legumes, né? A gente vai saber, né, o que é melhor. A gente, né, bater o pé e falar que está alterado, né, mesmo sem a gente ter aquela certeza, né? Ou às vezes a gente deixa passar um diagnóstico ou outro porque a gente não tem certeza disso e ficar naquela do paciente não ter recebido cuidado. Só tem um jeito de resolver isso, que é treino, tá? Então, a gente treina muito, e quanto mais a gente treinar, diminui a chance da gente ter uma confiança, né, que não deveria estar lá, tá? Então, a respeito da prática não supervisionada e o risco de segurança, 6,5% dos casos, né, atingem competência técnica após cursos de POCUS e de estudo multicêntrico. Isso é meio óbvio, assim, não adianta a gente querer ser capacitado num método diagnóstico com treinamento rápido e sem segmento desse treinamento, tá? Então, é importante que o treinamento ele seja de longo prazo. 70% dos médicos não credenciados relatam realizar POCUS não supervisionado para manejo clínico direto. Eu não vou entrar nessa questão do credenciamento, né? Ainda mais que são artigos internacionais, esses que eu estou colocando aqui, e a forma de credenciamento, né? E tem a outra questão também, né? Que os exames eles não são remunerados, então existe uma discussão, e é no mundo inteiro isso, né? A respeito de você faz o POCUS, você vai receber o exame, não vai receber o exame, né? Faz parte da avaliação clínica do paciente. Às vezes a gente tem que adquirir o nosso próprio aparelho para poder fazer o POCUS, né? Mas o ideal seria que tivesse uma expectativa no treinamento mínimo para poder o médico poder realizar aquele tipo de procedimento, né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, quando a gente é formado em medicina e tem um registro, a gente supostamente é capacitado, né, a fazer qualquer tipo de procedimento médico, né? Então, se você sente segurança de fazer esse procedimento médico, você pode fazer, só que, obviamente, você vai responder legalmente por ele. Então, se você não tiver segurança suficiente para poder fazer o POCUS, né, ou não faça, ou tome muito cuidado de estar bem cercado a respeito do seu diagnóstico clínico, né, e de alguém para supervisionar ou para poder, pelo menos, tirar suas dúvidas, tá? 48% das pessoas utilizam POCUS regularmente em sua prática clínica sem possuir credenciamento institucional necessário. Mas é isso, assim, a questão do credenciamento institucional, isso aí varia de país para país, de estado para estado, então não vou entrar muito nesse mérito, tá? Mas é óbvio que aqui no Brasil, principalmente, a gente carece de treinamentos institucionalizados com supervisão e com tempo de duração, que é um negócio que a gente não consegue estabelecer com certeza, tá? Então, a prática do POCUS por profissionais excessivamente confiantes, mas sem competência formalizada, representa um dos maiores riscos tecnológicos atuais. A falta de supervisão aumenta o potencial de danos diretos aos pacientes por diagnósticos errôneos ou omissão crítica. Eu acredito que a modernidade também vai ajudar nisso, tá? A questão da avaliação à distância, da transmissão de vídeo, isso aí ajuda bem, tá? Porque se a pessoa for capacitada a gerar a imagem, ela consegue gerar a imagem, né, gravar a imagem e mandar para uma pessoa que seja mais capacitada, às vezes, para avaliação dessa imagem, como acontece em outras especialidades, em lugares longínquos, tá? Existem muitos estudos a respeito de ultrassom, que eles fazem ultrassom e treinam técnicos a fazer a imagem do ultrassom, às vezes, né, em regiões na África e em países desenvolvidos, eles têm essas imagens,
eles estabelecem um critério de como formar as imagens, onde fazer. Às vezes as imagens são feitas até por computador mesmo, né, por robôs, né, e as imagens são lidas por IA e consegue identificar. Tem aparelhos de ultrassom atualmente, que é um aparelho que não custa caro, não, né? Eu acho que ele custa 70 mil, né? Assim, não é para criança, é para adulto. Que o aparelho ele tem a configuração do eco de sonda setorial, ele é um ultra portátil, que você coloca no tórax do paciente e a estrutura vai aparecendo, né, por IA, vai mostrando quais são as estruturas que você está vendo, ele faz o cálculo automático da fração de ejeção, e você consegue, né, de acordo com as estruturas aparecendo, ele vai te direcionando para poder gerar as imagens mais adequadas. É óbvio que para consultório isso funciona super bem, porque a gente tem mais tempo, mas a tecnologia também vai vir para ajudar nesse tipo de coisa, tá? A questão da retenção de competência, né, o declínio de habilidade ao longo do tempo, né, o impacto do tempo, a gente sabe que 12% de declínio mediano na habilidade da aquisição de imagens de 1 a 12 meses. O que a gente vê é mais que isso, né, na prática, quem faz treinamento de ultrassom sabe que se a pessoa fez o treinamento no final de semana e na outra semana não pegou o aparelho para poder fazer, não vai lembrar de quase nada, tá? 4,5 vezes, né, maior perda de competência em cursos curtos, menores que 4 horas, do que em programas longos. Mas isso é óbvio, né? Assim, é questão do treinamento e da constância do exame. Então, se você vai treinar 16 horas e treina 16 horas no mesmo final de semana, ou treina 16 horas, 4 horas por semana durante 4 semanas, você tem o tempo entre os exames, a quantidade de paciente que você vai ver, a correlação que você vai fazer entre os pacientes que você viu e o teste que você fez, que você aprendeu, né, isso gera uma retenção de conhecimento muito maior. Então, nos treinamentos de longo prazo, em que a pessoa ela tem a oportunidade de ver e rever, de voltar, e depois de algum tempo voltar e perguntar para o seu professor, né, eu tive dificuldade nisso, como que resolve? É óbvio que vai ter uma retenção maior de conhecimento, tá? Então, declínio progressivo, todas as competências do POCUS declinam significativamente sem prática regular ou supervisão. Simulação de alta fidelidade, a prática com simulação e integração do contexto clínico está associada a melhor taxa de retenção. Eu acho que a questão da simulação, obviamente, tem a questão do preço dos simuladores, tá? E isso fala muito a respeito da questão de inserção de catéter, porque em inserção de catéter a gente tem uma facilidade maior de comprar os modelos, né, e reproduzir aquilo com o aparelho e ficar treinando em simulador. A gente não vai ter esse tipo de coisa para aprender a fazer um eco funcional à beira-leito, né? Mas a simulação também ajuda, obviamente ajuda, né? E a questão da sustentabilidade, né? Necessidade de programa de educação continuada e revisão periódica das imagens para manter a proficiência, tá? Então, conclusão e recomendação, garantindo a segurança do paciente, tá? O POCUS é uma ferramenta poderosa, mas estritamente dependente do operador. Então, se nós vamos ser os operadores, vamos treinar bastante para a gente poder aprender. O treinamento deve focar em curvas de aprendizado individual, né, não apenas em números, tá? Então, óbvio que cada um vai ter uma dificuldade diferente, tá? A inteligência espacial de cada um é diferente, e isso a gente só consegue melhorar com a repetição, tá? Nenhum jogador de futebol treina uma vez por mês, todo jogador treina todos os dias para poder conseguir chegar no final de semana e performar adequado. A implementação urgente de currículo formal e processo de credenciamento, tem que ter um treinamento contínuo e ele tem que ser, né, universal para os programas de residência médica em neonatologia, não tem como não ter isso, tá? E a manutenção da competência através da simulação prática e contínua, tá? A segurança do paciente depende da competência técnica e do reconhecimento das limitações da ferramenta. Eu queria agradecer, então, as pessoas que assistiram à aula e a gente vai dar seguimento com outras aulas, né, a respeito do POCUS, né, abdominal, para ultrassom de intestino, para ultrassom dos rins e vias, para poder, né, o POCUS na parada e o ultrassom de abdômen, tá? Obrigado.